Olá, minha amiga, meu amigo, bom dia. Como vai? Tudo bem? Espero que sim, com saúde. Bem, aqui é novamente eu, Carlos Abbe, zootecnista, e hoje eu vou falar aqui neste vídeo sobre um assunto que me chega muito. As pessoas estão aí caminhando no seu sítio, na chácara, nas fazendas, e aí entra no bosque, vai no campo e acabam coletando cogumelos, fotografando cogumelos e me mandam pedindo para que eu identifique se é comestível, se é venenoso. E eu vou dizer, antes de mais nada, antes de tudo, vou dizer que eu não sou especialista em identificação de espécie de cogumelos, ok? Eu não sou pesquisador, eu sou consultor na área de produção comercial das espécies comerciais, comestíveis, medicinais, ok? Mas eu não sou a pessoa mais indicada para dar orientação nesse sentido. Se vocês quiserem uma orientação consistente, eu creio que vocês deveriam procurar alguém da pesquisa e eu indicaria aqui a doutora Arailde da Embrapa, que eu considero uma das, ou se não, a maior especialista em identificação de espécies, tanto que ela é taxonomista, né? Ela classifica cogumelos, ela tem todo esse conhecimento, ok? Ela é da Embrapa de Brasília, tá bom? Ok, bem, posto isso, é o seguinte, eu vou, de qualquer forma, aqui dar uma orientação básica para que vocês tenham um mínimo de conhecimento quando vocês se deparam com uma situação dessa, né? Ok, então vamos começar falando de uma coisa aqui que acontece aqui muito aqui na fazenda, que é o seguinte, o pessoal aqui, os meus funcionários, eles eventualmente encontram cobras venenosas ou não. E a primeira reação é de matar, né? E aí, olha só, outro dia surgiu essa cobra aqui na fazenda e olha o nome dessa cobra, caninana. Caninana. Até o nome é assustador, não é? E olha, essa cobra tem mais ou menos 2 metros, né? Quando adulta, 2 metros, 2,5 metros. E ela tem uma cor, uma cara, uma postura, que quando você chega perto dela, ela levanta a cabeça e incha aqui o pescoço, a cabeça, e você diz, é venenosa. E você mata essa cobra para depois ver que você condenou à morte uma inocente. Por pura ignorância. Ou seja, preconceito, né? Só porque ela tem esse aspecto. Mas, pessoal, olha só, eu consultei o pessoal do Butantan, inclusive falei com um pesquisador lá do Butantan, especializado em serpentes, e ele me disse que a maioria das cobras, a maioria das espécies das cobras não são venenosas. A maioria. É a minoria é que são venenosas, né? Então, o que acontece? Realmente, a gente acaba condenando a morte por preconceito, sem conhecimento, né? Por ignorância, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que eu estou falando a respeito disso, porque isso é uma coisa que vocês vão ver e dá para fazer um paralelo com a questão dos cogumelos, tá bom? Mas vamos voltar aqui nessa imagem, olha só, cogumelos, olha aqui, esse cogumelo aqui, ó, ele se chama Amanita muscaria. Esse cogumelo, ele é lindo, ele é vermelho, ele tem uma cor maravilhosa, né? E tem essas pintas brancas e que, se você olhar pela cor, pelo visual, dá vontade de até comer, só que ele é venenoso.
ele é tóxico, ele tem uma substância tóxica que se chama muscarina. Né? E aqui em algumas dosagens mais leves e controladas, até serve como vamos dizer assim, tem poder terapêutico, ok? Assim como veneno de cobra também é utilizado, né, como medicamento, tá certo? Então, esse é o Amanita muscaria. Tá? E esse cogumelo, ele não é nativo do Brasil, né? Mas ele é encontrado nas florestas de pinos, nas regiões frias, por exemplo. Eu já vi isso lá nos bosques de pinos em Curitiba, eu já vi isso aqui em Monte Verde, aqui na fazenda mesmo, aqui eu já vi, e em Campos do Jordão, né? Ele ocorre no pico do inverno. Tá? É o Amanita muscaria. Bem, vamos lá. Eu tenho esse livro, né? Que é exatamente o que eu estava vendo aqui, ó. Esse livro aqui, que se chama, o título é Mushrooms, né? Guia de Mushrooms, ou seja, Guia de Cogumelos, de Simon Schuster. Esse livro é muito famoso, tá? Muita gente tem esse livro aqui. Tá? Aliás, para quem tem curiosidade de ver as espécies de cogumelos, aqui tem um bom catálogo. Ok, mas esse catálogo aqui é um catálogo de cogumelos de clima temperado, não é de clima tropical. Algumas espécies que a gente vê aqui, eventualmente ocorre aqui no clima tropical, mas a maioria você não encontra, a maioria dos cogumelos que estão neste catálogo, a gente não encontra no clima tropical, ok? Mas este catálogo, ele diz se o cogumelo é venenoso, se o cogumelo é comestível, o quanto ele é comestível, né? Ou seja, o quanto ele é delicioso, saboroso ou não. Porque tem os cogumelos que são comíveis e tem os comestíveis. E entre os comestíveis nós temos os de finalidade culinária e inclusive os de finalidade gastronômica. Ok? Então tá, esse aqui é um catálogo. E aí, vamos lá, vamos olhar um pouquinho sobre esse catálogo. Aí eu entro aqui nesse catálogo e eu vejo lá que tem numa página onde nós temos esse cogumelo, que é um cogumelo que causa a morte. É um cogumelo mortal. Então vamos lá, vamos ver esse cogumelo aqui, que é um cogumelo mortal. Olha só. Vocês vão ver aqui, ó, que ele se chama, o nome até é um tanto complicado, né? Cortinarius orellanus. Esse é o nome desse cogumelo. Cortinarius orellanus. Até difícil de falar. Né? E olha só, é o número o cogumelo 186, é isso, né? 186, isso. Olha só, ele tem um desenho aqui de uma caveira. Ele tem um desenho de caveira, ou seja, ele tem toxina suficiente para matar. O cogumelo anterior aqui, que é o Cortinarius metrode, ele tem toxina, mas ele não causa morte. Por isso essa cruz verde. Ok? Então, vamos lá. Vamos olhar o outro cogumelo. Este cogumelo aqui, olha, vamos lá. Boletus edulis. Tá vendo aqui? Tem, que está marcado aqui, o 240, né? Boletus edulis. Ele tem um prato e 2 garfinhos. Ou seja, ele é um cogumelo que tem muito apelo gastronômico. E vocês conhecem, talvez vocês tenham ouvido falar, esse cogumelo é o que o pessoal chama de, popularmente acabou se chamando aqui no Brasil de fungisec, que na verdade é o fungi porcini, ou porcini. Esse é o cogumelo, é o Boletus edulis. Ele é um cogumelo para fins gastronômicos. Então vamos lá, Boletus edulis, comestível. Então vamos, e agora? E esse cogumelo aqui, ó? Esse cogumelo, será que é venenoso? Este cogumelo aqui, ó. Vamos lá.
O que vocês acham olhando essa imagem? Será que ele é venenoso? Quer dizer, a gente não sabe. Agora eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar para vocês o nome científico dele. Aí vocês me dizem se vocês acham que é... Vocês tirem a conclusão, se ele é venenoso ou não. Vamos lá. O nome dele, científico, é boleto satanás. Bom, aí o que acontece, né? Nós já começamos a entender que esse cogumelo é venenoso. Boleto satanás. Mas olha só a indicação aqui que está no pratinho dele, né? Ele é venenoso, ele tem venenoso, um veneno forte, mas ele não causa morte. Então, olha só, aonde se conclui que o Satanás, ele não quer te matar, ele só quer te judiar, não é? Então, olha só. Bem, isso aqui são algumas curiosidades desse livro, né, do Simon Schuster, mas se a gente fizer... Eu fiz uma estatística aqui, ó, desse livro, eu fiz uma estatística, eu contei, aqui tem descrito 420 tipos, espécies de cogumelos aqui. Eu contei quantos são comíveis e quantos são venenosos e quantos são mortais. Qual a estatística que deu aqui? De 100 cogumelos aqui, apenas 10 é que tem algum princípio ativo capaz de causar algum problema, algum princípio tóxico. De 100, apenas 10. E desses 10, apenas 2 ou menos de 2 é que tem realmente possibilidade de causar morte. Tá? Então, da onde se conclui que a maioria dos cogumelos não são venenosos, exatamente como as serpentes. A maioria das serpentes não são venenosas, mas por falta de conhecimento, né, a gente acaba condenando tudo, achando que tudo é venenoso. Mas para o pessoal que está no clima temperado, na Europa, Japão, China, América do Norte, eles têm esse catálogo, esse guia. Então, com isso, eles conseguem identificar e saber qual que é o problema nosso aqui no Brasil, que você sai no sítio aqui no Brasil e sai procurando os cogumelos e encontra as espécies. Qual que é o problema? O problema é que nós não temos este catálogo. Nós não temos esse catálogo em clima tropical, ok? Mas se existisse esse catálogo no clima tropical, provavelmente eu acho que as espécies de clima tropical seguiriam a mesma estatística, certo? De apenas 10% serem venenosos e apenas menos de 2% causarem algum problema de, por exemplo, morte. Ok? Mas o grande problema é que nós não temos os cogumelos do clima tropical, a maioria deles não estão catalogados. Que é uma pena, né? Porque de repente a gente poderia até ter cogumelos medicinais, com grande potencial medicinal. Tá certo? Bem, então é isso. Bem, mas olha só, Carlos, mas vocês vão me perguntar, mas qual que é o método de identificação de cogumelos venenosos? Pela aparência não dá pra gente saber. Eu já ouvi falar, né? E o pessoal fala assim, não, você pega uma faca de ferro e passa no cogumelo, se a faca manchar a faca, esse cogumelo é venenoso. O outro fala assim, não, você passa berinjela no cogumelo, se a berinjela escurecer, esse cogumelo é venenoso. Pessoal, mas olha, cada espécie de cogumelo tem substâncias diferentes. Se ele for venenoso, ele tem toxinas diferentes, então a reação química é diferente. Então não existe, não dá para fazer esses métodos práticos para saber se o cogumelo é venenoso. Né? Tem até um negócio, uma coisa engraçada que aconteceu aqui na fazenda, há muitos anos atrás, entre meu avô em japonês, vô se chama Ji-chan, vô. Então o meu Ji-chan, ele junto com meu pai, os dois gostavam de beber muita cachaça, né? Eles gostavam de uma bebida alcoólica, né? Cachaça.
E minha mãe, e meu avô era considerado, meu avô veio do Japão, daquela região fria, né, do norte do Japão, de Nagano, e é onde as pessoas comem muito cogumelo ali. Meu avô era considerado o cara, né, que sabia identificar cogumelos. Então eles estavam aqui na fazenda e aí eles colheram um monte de cogumelos no pasto. E aí meu avô falou assim, não, pode comer esse cogumelo, que esse cogumelo aqui não é venenoso. E aí deu para minha mãe preparou aquele cogumelo todo e os dois bebendo, né? Bebendo cachaça. E o que aconteceu? Os dois comeram o cogumelo. E aí no dia seguinte, os dois passando mal com diarreia, vômito, né? E aí o que eles falaram, né? Eles falaram assim, nossa, aquele cogumelo era venenoso. Quer dizer, eles beberam tanta cachaça, mas a culpa foi do cogumelo. Isso é uma coisa engraçada que aconteceu aqui. Mas olha, outro dia também aconteceu outra coisa. Eu recebo muito grupo, né? Atualmente não, por causa dessa pandemia, mas eu recebia muito grupo aqui na fazenda, e grupo de turismo. E aí veio um grupo de terceira idade da colônia japonesa, basicamente da colônia japonesa, de senhoras, né? Muitas senhoras da terceira idade. E aí, eu estava falando sobre os cogumelos venenosos e tudo mais, né? E eu falava assim, e aí tinha no meio dessas senhoras da terceira idade, tinha uns 3 ou 4 jovens brasileiros, né? Brasileiros, ali acompanhando. E aí eu falei sobre os cogumelos venenosos e eu falei assim, olha, na minha família, quando a gente tinha um problema para identificar algum cogumelo, a gente dava o cogumelo para o Di-chan, né? O meu avô experimentar, porque ele era o especialista. Ele experimentava, ele falava, não, esse pode comer. Aí um desses rapazes jovens aí falou assim, ah, eu já sei, eu vou dar para minha sogra. Bem, pessoal, então é isso, olha só. Não há método para identificação de cogumelos venenosos. Não adianta esses testes, né? E não vai dar para sogra, hein? Tá certo? Mas olha, não há um método para isso, tá bom? Agora, então precisa se tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, né? Apesar de que a estatística pode ser baixa, menos de 2%, né? Mas tem gente que ganha na Mega Sena sozinho, né? Entendeu? Então, existe o risco, tá? Então não dá realmente para fazer essas avaliações dessa forma, tá bom? Mas olha, pessoal, o pessoal anda no campo, no sítio, fica olhando, colhendo esses cogumelos, tentando identificar. Eu digo o seguinte, se você quer uma produção, você quer fazer uma produção comercial de cogumelos, se você quer desenvolver o sítio, tudo bem, a presença, a frutificação de cogumelos na área é interessante? Sim, é um sinal positivo, sim, mas pessoal, não tem nada a ver com cultivo comercial isso. Tá? Olha, eu já fui, tem lugares que não nasce cogumelo de jeito nenhum, na Bahia, em Mato Grosso, Campo Grande, é muito seco, muito quente, né? Não é um ambiente para cogumelo. No entanto, a gente está produzindo cogumelos, comercialmente. Né? Como que a gente faz isso? Climatização, tecnologia, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Não há como identificar os cogumelos, então precisa tomar cuidado, tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado aí, boa semana a todos. E olha, se inscreva no meu canal, tá? Eu tô precisando de mais gente, muita gente assiste meus vídeos, curtem, né? Mas não se inscrevem, né? Me fazem perguntas, mas não se inscrevem. Pessoal, eu preciso que vocês se inscrevam, é o mínimo que eu peço a vocês de contrapartida, para eu dar sequência, continuar podendo fazer esses vídeos que eu tenho certeza que ajudam muita gente. Então, se você se inscreve, já me ajuda. Se você curte, dá o joinha lá no meu vídeo, isso ajuda a divulgar isso para mais pessoas. E aí a gente consegue ajudar mais pessoas, tá bom? E orientar mais as pessoas. Então tá, pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos de vocês e cuidem da saúde, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.